A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, estamos neste domingo, dia 31 de agosto de 2025, o último domingo do mês de agosto, irmãos. Estamos aqui com a nossa querida Irmandade abordando esta reunião da mocidade que Deus está abençoando. A reunião chegou a 72 mil mocidade e irmandade assistindo simultaneamente. Irmãos, entre e sai, e pessoas que não são da igreja vendo a obra de Deus e vendo os conselhos para a nossa mocidade, que é uma coisa em que por aí em outras igrejas nós não vemos, né, conselhos assim, reunião da mocidade online, né, irmãos? A congregação cristã no Brasil surpreende até nisso, mas somos perseguidos por alguns sem noção, né? No caso até do Josafá Agra, já vou falar o nome, em que ele abriu a sua live às 14 horas, juntamente com o culto online, para poder ficar distorcendo a palavra, né? E colocando aí sua opinião, o qual nós, mocidade, né? Eu digo nós, mas representando a mocidade da congregação que está no Brasil, Irmandade, nós, povo da congregação, admiradores, apreciadores, almas testemunhadas, não estamos pedindo a opinião desse senhor. Esse senhor, ele fazendo isso, ele pensa que está agradando. Ele não está agradando, ele está aí praticamente se ridicularizando, né? Criticando uma coisa tão santa, tão ótima, irmãos. Irmãos, olha só, a mocidade, a anistia para nossa mocidade. O que é anistia? O servo de Deus, o nosso irmão Salvador Bueno, fez uma comparação, uma explicação tão linda, irmãos. O qual, irmãos, essa comparação foi a vida eterna dentro da congregação. Muitos criticam porque eles não têm o método, eles não têm como, né, ter o povo dentro da igreja. Então eles, essas outras denominações, né, até esses críticos que estão fazendo igrejas por aí afora, eles estão fazendo, veja bem, eles estão fazendo igrejas facilitando a entrada dos seus adeptos e falando, vem do jeito que você está, porque eles precisam de pessoas. Mas as pessoas para eles pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira, dentro do pecado, né, fazendo coisas em que Deus não se agrada, né, irmãos? Mas eles querem pessoas dentro e nós não. Nós, o povo, a irmandade, a mocidade, né, por mais fraco que nós sejamos, né, mas estamos ali na presença de Deus. E Deus usou da boca do irmão Salvador para falar uma coisa que nós sempre falamos aqui no canal também, né, que a salvação é por obras. Sim, é por obras. Não vai atrás da boca desses pastores aí calvinistas dizendo que nós não precisamos ter obras, que já estamos salvos. O servo de Deus comparou a um carnê. Você comprou um carro lindo, bonito, né? E só que você diz que é seu. Todo mundo vai acreditar. Se você não mostrar o carnê, todo mundo vai acreditar. Só que na realidade você está usando até que um dia seja seu. O dia que você pagar a última prestação, você vai falar, agora é meu, de verdade. Então nós temos que pagar sim, em forma de frutos na presença de Deus, de reverência. Irmãos, eu estou falando frutos, reverência, obediência na presença de Deus, não é na presença do homem não, né? O homem pode até perdoar, dar liberdade, mas o importante, o foco é Deus, é Jesus Cristo, né? O que nós servimos em espírito e em verdade dentro da casa do Senhor. Então nosso irmão Salvador Bueno abordou vários temas aí, irmão, no culto, uma palavra muito gloriosa, ensinou muito nossa mocidade. Irmãos, em contrapartida, os cooperadores de jovens e menores, viu, seu Josafá? O senhor não sabe disso, né, seu Josafá? Os cooperadores de jovens e menores
os que não tiveram culto à tarde ou cancelaram, né? Ou a igreja cancelou para que todos participem dessa reunião da mocidade. Em alguns locais são alternados com o João Menor, que nem aqui no Paraná, né? Numa comum tem o primeiro, ou na outra o segundo domingo, o terceiro, o quarto, e no quinto, para zerar tudo, não tem. Então, a Irmandade então foram para a casa ou do cooperador de jovem ou de algum cooperador, e ali alguns colocaram telão, né, para que a mocidade juntos, como se fosse um culto, possa ali na reverência. Meu Paulo, mas eu posso assistir o culto de casa. Mas tem moço que assiste de qualquer jeito. Não, ali se põe um véu e a atenção é toda, né? Ou pode almoçar juntamente com a mocidade, é toda ali concentrada como se fosse um culto mesmo. Então os cooperadores de jovens estão de parabéns por este Brasil inteiro, que este dia 31 de agosto ficou marcado como a união de toda a mocidade do Brasil inteiro, irmão, do Brasil inteiro, né? Toda a mocidade do Brasil inteiro, a união em todos os locais, irmãos. Irmão Paulo, mas olha só o que vão falar, irmãos. Mas você falou que teve 72 mil pessoas. Nós somos, vamos colocar 5 milhões, correto? E vamos aí subdividir as mocidades, dar 1 milhão, 2 milhões. Mas nós temos que saber que vários cooperadores de jovens organizaram locais para que, com um único ponto de transmissão, mais de 50, 60 pessoas pudesse ali assistir o culto. Então não foram todas essas com vários pontos de internet e com várias, né, visualizações para que nós pudéssemos falar, foi muito. O que vão falar foi isso. Tudo bem que houve, né, alguém que não se, né, não vou assistir, tem muitos jovens que não gostam de assistir pela televisão, tem que ser ao vivo. Por quê? Ao vivo, porque ali vai participar da reunião da mocidade, ali se arruma um casamento, um namoro, entendeu, irmão? Reunião da mocidade em casa são aqueles que gostam mesmo de ouvir a palavra de Deus e que não vão só na igreja com intenção de arrumar namorado ou mal esposo, mas sim também comer da palavra de Deus. Então, os cooperadores de jovens e menores do Brasil inteiro e mundo estão de parabéns. Olha só que o nosso irmão Massola abordou neste culto. Que coisa linda. Preste bem atenção, irmãos. Olha só. E a mocidade, a partir de amanhã, que começa um novo mês, é tempo de anistia, de misericórdia, de perdão, de bondade, de concessão, de benefício. Só não ganha quem perde esta oportunidade. Bendito seja Deus. Olha, mocidade, se vocês pudessem meditar um pouquinho no que foi pregado agora, é que às vezes a gente por negligência não se interessa nem em saber, mas quem está aqui interessado e olhando para dentro de si, meu Deus, eu preciso ser anistiado, tenho errado, tenho tropeçado, mas agora estou entendendo que eu tenho uma grande riqueza que ainda está escondida, eu não quero perder. Então seja anistiado em nome do Senhor Jesus. Palavra de misericórdia e de bondade para aqueles que querem herdar a vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Aí já foi o final do culto, queridos. Anistiado, irmão, anistia, pagamento, né, perdão, né, misericórdia, né, irmãos? E a misericórdia, a anistia é de Deus na vida da mocidade, na vida dos seus filhos. Então a mocidade, preste bem atenção em que esta reunião da mocidade foi uma reunião de anistia, de perdão para aqueles que estão andando num caminho torto, aqueles que estão, né, não estão agradando a Deus. E esse Deus é tão misericordioso, irmãos, que usa, né, do seu servo para mandar esta linda palavra, para falar com todas as almas, quando fala com a alma do nosso filho, está falando com as nossas almas,
porque nós ficamos felizes quando nós vemos um filho chorando dentro de uma igreja, porque quando o homem chora, a mulher chora, o jovem chora dentro de uma igreja, não é de tristeza, não é de sofrimento, é de alegria, né, irmãos? Então nós ficamos felizes por isso, né? Você jovem, você moça, preste bem atenção nessa última frase que nós colocamos deste culto maravilhoso, deste culto glorioso que ainda está em vigor. O servo de Deus está lendo vários tópicos, né, irmãos? Os tópicos aí, né, glória a Deus, até sobre o homossexualismo, para não ter pessoas que façam distinção, né? Muitos sim são muito na parte homossexual, muitos nasceram com problema genético, outros já é uma escolha, mas sendo um ou outro, irmãos, amam Paulo, mas diz que Deus ele faz mudança dentro da pessoa, né, irmãos? Então essa mudança vem da parte de Deus, correto? E a pessoa, muitos são por opção, e sendo por opção, irmãos, a mudança é feita, mas também sendo por doença, Deus é todo poderoso, irmãos, sabe? Para não, porque a gente ouve dizer aí, irmão, porque é muito fácil chegar uma pessoa que é homossexual e dentro de uma igreja e tá ali, né? E já entra já desconfiado, porque ele sabe que lá no fundo, o que está nas escrituras sagradas é o homem e a mulher, não tem a terceira via. Então ele já sabe disso. Aí tem uns desavisados, umas pessoas, né, que gostam de fazer, e chega lá e fala algo e que aquela pessoa não gosta. Então aquela pessoa vem nas redes sociais e coloca a igreja como um todo, correto, irmãos? E os aproveitadores aí, os críticos, os perseguidores, eles gostam desse tipo de denúncia, né? E eles não vão a fundo, né? Porque quando nós colocamos alguma coisa boa aqui, vamos supor, o irmão entrou nas águas do santo batismo de cadeira e saiu andando. O crítico, ele vai pesquisar, vai investigar se realmente aquela pessoa estava de cadeira de rodas, para chegar e falar, olha, a pessoa não era paralítico, ele só atrofiou as pernas, estava ali, né, na cadeira de roda, mas ele não era paralítico, só o nervo ali, os ossos e tal, mas ele não era paralítico para vocês falar que houve um milagre. Mas, espera aí, quando a gente fala que entrou com a cadeira de roda e saiu sem ela, não falamos a palavra tetraplégico, né, paralítico, não. Nós falamos que entrou na cadeira de roda e saiu sem ela, como teve um batismo aí. Então eles vão atrás daquilo para tentar, de qualquer forma, desmerecer, distorcer, correto? Agora, quando eles ouvem um boato, porque isso é boato, porque eu fui na igreja, me expulsaram de lá da igreja. Aí, peraí, mas quem foi que expulsou? O ancião usou o púlpito, o ancião falou, você que tá aqui, que é homossexual, a gente não quer mais você. Não, foi um irmão lá que ficou me olhando cara torta e disse que eu não ia pro céu. Então, peraí, aquele irmão errou, aquele irmão usou sim, né? Fez crime, né? Ainda julgar, que Deus não pediu para ninguém julgar, porque o homem pode ser homossexual, pode ser isso tudo, mas a carne dele, a alma não é isto, o espírito não é. E quando uma pessoa, né, vai na igreja, porque tem igrejas por aí para acolher esse tipo de pessoas que têm sua escolha, seu livre-arbítrio, aquelas que nasceram, né, geneticamente. Eu tenho igrejas que têm ali a inclusão deles, mas eles não querem ir lá, eles querem ir na congregação, porque na congregação, por mais que eles enfrentam, né, alguns ali com o olho assim, até pessoas que não se mancam, fica regulando, né, irmãos, não sabe nem se comportar nos olhares, mas eles sabem que ali é Deus que fala com a alma. Eles não querem inclusão, eles querem sentir a presença de Deus, como nós temos vários aí, né, que sabem, né, que tem muitos que não aceitam, né, muitos até, né, mente fechada, né, irmãos, que não aceita, né, não vê pro lado espiritual, vê pelo lado material da pessoa, fisiológica da pessoa, né. Então, irmãos, veja bem, e o servo de Deus abordou este assunto,
né? Abordou, irmãos, e o melhor de todos foi a anistia na hora da palavra de Deus. Moço, moça, as portas estão escancaradas. Deus ama a vossa alma. Volta para a casa do Senhor. Por este culto, por este Brasil afora, né, irmãos? Santo Deus. Irmandade, é gratificante servir a Deus, não é? Reunião da mocidade. Olha aí, vocês viram o vídeo aí? Esse é um dos vídeos em que colocaram nas redes sociais, né, desse grupo, esses irmãos aí que teve o culto de jovens e menores transformado em um telão para ouvir a reunião da mocidade do Braz. Santo Deus. O que vocês acham? Cooperadores de jovens e menores, vocês estão de parabéns. Deus abençoe a todas as administrações. Deus abençoe ao todo o ministério da congregação que está no Brasil. Vamos ser fortes, vamos anunciar que para entrar no céu, correto? O direito da salvação nós temos, porque Cristo desceu desse baixo de terra e nos deu o direito da salvação sem nós ter merecimento, sem nós ter obras, correto? Se nós tivesse obras, não precisaria ele descer, seria pelo nosso mérito. Então, como nós não tínhamos mérito em obras, Cristo desceu, intercedeu por nós, subiu no terceiro dia, ressuscitou, e nós, a partir disso, por essa graça maravilhosa que veio com Jesus Cristo, nós somos gratos com obras e frutos mediante a sua graça divina. Então, irmãos, ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente. Um culto maravilhoso, culto reunião da mocidade, 72 mil simultaneamente. Creio que muitos no dia de hoje, se preferirem ir para uma reunião da mocidade, né, outros locais, não viram, mas vai aumentar este número, e creio que essa reunião da mocidade aí, muitos vão voltar para a casa do Senhor. Moço e moça, esta foi uma palavra que Deus deu o último aviso para você. Está te dando anistia pelos erros que você fez, por você ter ido para o mundo e não ter voltado mais para a casa do Senhor. Santo Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Irmãos, não veja, né, canal aonde essas pessoas fazem live junto com os cultos online. Alguma coisa querem tirar do seu coração. Deus abençoe a todos.